Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí, o que é que vocês acharam do conteúdo do vídeo 1 que foi disponibilizado nesta segunda-feira? Eu espero que você tenha gostado, pois nesse vídeo de hoje daremos continuidade ao caso clínico apresentado, onde abordaremos a anatomização de forma muito minuciosa, com muitas dicas e cheio de macetes. Mas calma, se você não viu o vídeo 1 por completo, não se desespere, pois ainda dá tempo. No vídeo passado também foi abordado sobre a importância do domínio científico e técnico e o impacto disso na obtenção de resultados e no sucesso dos nossos tratamentos com a resina composta. Olha, ele ainda está disponível e caso você não tenha visto, eu te oriento a parar aqui mesmo esse vídeo. E antes de continuar, assista a parte 1 dessa sequência por completo, pois assim seguiremos juntos na mesma linha de raciocínio. Então, dando sequência ao nosso caso clínico, vamos lá? Agora eu vou mostrar para vocês como a gente planeja e como a gente faz a estratificação em casos de resina anterior. Obviamente, todo caso tem suas alterações, mas segue mais ou menos a mesma proposta, tá certo? A primeira coisa que a gente faz é o enceramento diagnóstico. Então essa linha mostra o enceramento diagnóstico proposto para essa paciente. A partir daí, nós fazemos uma guia de silicone, onde a gente vai fazer um corte nessa guia na linha inciso vestibular, para que essa parte da guia mostre exatamente onde está a região vestibular desse dente. Ou seja, essa linha vai nos dar um parâmetro para que a gente saiba durante a nossa estratificação a quantidade de dentina que a gente tem que colocar para que ainda reste espaço suficiente para que a gente consiga fazer a estratificação de esmalte da maneira adequada e assim a gente deixe o valor do nosso dente, que é uma das coisas mais importantes quando a gente fala de resina composta, de maneira natural. Um valor não muito alto, quando a gente exagera na dentina, nem um valor baixo, quando a gente coloca pouca quantidade de dentina e exagera no esmalte. Quanto mais luz passa por esse dente, quanto mais espaços transparentes, quanto mais esmalte tem nesse dente, mais a gente vai capturar a luz, menos a gente vai refletir aquela luz. E assim a gente vai fazer com que esse dente abaixe de valor. E é uma das coisas mais críticas na reabilitação com resina composta, acertar o valor adequado. Felipe, qual é o espaço que eu devo deixar para a dentina? Qual é o espaço que eu devo deixar para o esmalte? Pessoal, isso é uma coisa muito complicada no meu modo de ver em a gente falar através de milímetros, porque muita gente explica isso dizendo que o esmalte precisa ter 0,5 milímetros para que tenha um valor adequado. Mas você concorda comigo que no olho nu é muito difícil conseguir detectar 0,5, 0,6, 0,3 milímetros? Isso é muito difícil, pessoal. Então, o que é que eu oriento a você? Que você faça e que você entenda os princípios da dentina, entenda os princípios dos esmaltes e domine realmente a resina composta na sua parte filosófica importante para a parte clínica. A gente não precisa se aprofundar muito na filosofia de resina, naquela parte profunda, em todas as partículas, entender tudo sobre BGMA, sobre todas as composições, apesar de ser importante que você tenha uma noção. Mas nas partes importantes para que a gente tenha resultados clínicos importantes, é muito importante que você domine isso. Por quê? Se você domina esse conceito, quando você faz uma estratificação e chega no final e tem aquele dente muito vivo, você vai conseguir detectar que você errou na camada de dentina e de esmalte. Agora, se você não tiver esses conceitos sedimentados em sua mente, em que aumenta valor, dentina exagerada, abaixa valor, esmalte exagerado, dentre outros conceitos, você vai conseguir resultados inapropriados, vai fazer casos de resina e vai chegar no final e vai ficar triste e infeliz com aquele resultado e vai acabar refazendo. Só que se você não identificar qual foi o seu erro, a chance de você errar de novo na nova execução é gigantesca. Porque se a gente não souber o que a gente errou, a gente não sabe o que corrigir e fica simplesmente a critério da nossa sorte. Depois que a gente faz a barreira palatina, a gente vai fazer a primeira camada da nossa estratificação que vai seguir o nosso enceramento. O enceramento é o test drive, é ali que a gente testa tudo no paciente. Então a gente vai fazer a nossa concha palatina. E para a concha palatina, a gente deve utilizar uma resina translúcida.
Por quê? A gente precisa permitir com que a luz passe através daquela resina, se a gente quer retratar um dente com borda em sisal. Se a gente não quer retratar dente com borda de sisal, não é necessário usar uma dentina translúcida para concha palatina. Mas, na sua grande maioria das vezes, a gente vai querer retratar um pouco de translucidez nesse terço incisal do dente. Por isso, eu oriento a vocês criarem como protocolo usarem dentinas translúcidas para concha palatina. Tá certo? A resina que eu utilizei neste caso daqui foi uma resina chamada Incisal Light da Cosmident. É uma resina que eu usei, mas eu nem oriento tanto que vocês utilizem para isso. Por quê? Ela é uma resina microparticulada. E é muito mais interessante que a gente tenha na camada palatina uma resina de resistência, tá? Eu uso essa resina porque eu gosto muito da tixotropia dela, da forma que a gente consegue manipular ela, e eu coloco ela sempre muito fina. Então ela não vai ter uma interferência tão grande na resistência do meu dente. Agora, se você não tem um controle ainda na sua mão, na execução, e faz essa concha palatina com espessura muito grande, aí sim você vai prejudicar a resistência do seu dente se você usar uma resina que não tenha por característica a resistência. Mas aqui, se você percebe, a resina está bem transparente, ou seja, a resina está toda translúcida, e as resinas que vão vir depois dessa resina, depois dessa camada, a dentina, o translúcido, o esmalte, vão aí sim dar a resistência que eu preciso para esse dente. Mas para vocês não errarem, utilizem resinas resistentes, resinas microhíbridas, resinas nanohíbridas, resinas mais modernas que proporcionam essa resistência estrutural à resina desde a sua concha palatina. Assim, você vai ter menos insucesso dentro do seu consultório. Depois que a gente faz a resina da concha palatina, a gente vai para a dentina. E neste caso, a gente vai estratificar apenas com uma única dentina. Poxa, Felipe, mas eu achei que você fosse explicar algo complexo, uma estratificação com várias massas de resina. Pessoal, eu estou mostrando isso para vocês porque eu sei que aqui me assistindo tem dentistas em diversos níveis de desenvolvimento profissional. Dentistas extremamente experientes, porém, tem muitos dentistas que estão iniciando sua trajetória. E eu digo para vocês de coração, a gente não precisa fazer estratificações complexas para atingirmos resultados de excelência. Eu digo para vocês que 80% dos meus casos eu utilizo apenas uma dentina. Você acredita nisso? Às vezes a gente acha que está usando 2, 3 dentinas, e uma coisa importante, quanto mais complexa a nossa estratificação, mais chance de errarmos nós temos. A gente precisa dominar muito primeiro a técnica de faceta em resina composta, para que aí, com a nossa experiência, nós vamos sentindo mais confiança e assim vamos nos tornando mais ousados na estratificação dos nossos casos. Mas apenas casos esporádicos, aquele caso que você quer arrojar um pouco mais, quer dar uma característica um pouco mais personalizada para aquele paciente. Mas eu garanto para você que 90% a quase 100% dos seus pacientes vão ficar extremamente felizes se você conseguir fazer uma bela estratificação e uma bela anatomia, mesmo usando poucas massas de resina, tá certo? Essa é uma dica muito preciosa para que você não fique triste e ache que só vai conseguir atingir a excelência quando você dominar estratificações complexas. Isso é um grande erro, tá certo? Então a gente faz a estratificação de dentina, onde a gente faz e divide o dente em 3 mamelos centrais. A gente faz um corte nessa região, e de forma não muito simétrica, fazemos pequenos cortes entre o mamelo central, ou entre o mamelo distal, ou entre o mamelo mesial. Mas uma coisa que eu vejo muito na rede social são pessoas postando estratificações e exagerando nesses riscos. Ou seja, se você exagera nesse risco, em vez de proporcionar uma borda incisal natural, bonita e translúcida, você proporciona uma artificialidade, porque o nosso dente ele não é todo riscado assim. Então a gente não precisa exagerar. O controle é o segredo. Você tem que ter a moderação do que você vai querer arrojar naquela estratificação, tá certo? A partir daí, a gente vai utilizar a mesma dentina que a gente utilizou para fazer a estratificação do terço médio incisal do dente, para também colocar na parte incisal. Por quê? A gente no dente, a gente tem um halo branco opaco, e esse halo se aproxima muito com a dentina que a gente utiliza no corpo do dente.
Assim, muitas vezes a gente pode utilizar também pigmentos para fazer isso, mas com os pigmentos a gente fica um pouco limitado. A gente não consegue fazer tudo que eu gosto de fazer com esse halo esbranquiçado do dente. Agora, é fácil fazer esse halo? Por mais que pareça, a gente faz uma minhoquinha, né, como muita gente faz, e a gente acha que é fácil essa etapa, mas não é tão fácil assim. Eu, particularmente, não gosto de fazer a minhoquinha. Eu pego pequenos incrementos de resina composta, coloco em regiões específicas do dente e nessas regiões eu invado um pouco a parte dos mamelos e assim eu faço uma evaginação positiva para cima do mamelo negativo e assim eu consigo efeitos de naturalidade e não aquele halo branco artificial como eu vejo em muitos casos por aí, tá bom? Após isso, a gente vai usar uma resina translúcida para construirmos o terço incisal desse nosso dente. E uma resina translúcida que eu gosto muito de usar é a resina chamada Trans 30 da Empress Direct. Eu gosto dela por duas coisas. Primeiro, que ela tem uma translucidez equilibrada. Existem resinas translúcidas com níveis diferentes de translucidez, tanto os níveis de translucidez como a cor desse translúcido. Existem translúcidos azuis, translúcidos que puxam para o amarelo, translúcidos que puxam para o ocre, translúcidos que puxam para o cinza. E esse Trans 30 da Empress Direct eu gosto muito. É um translúcido muito universal, que se você utilizar ele dentro do seu consultório, você vai acertar a grande maioria dos casos. Além de ser uma resina de extrema resistência, o que proporciona assim uma resistência estrutural muito interessante para esse terço incisal, que é o terço exatamente onde a gente vai fazer as guias do nosso dente. Ou seja, precisamos de resistência nessa parte do dente para que o nosso dente não venha a ficar fraturando toda hora, tá certo? Então eu gosto de usar a Trans 30. A gente pode usar a resina translúcida dessa forma que eu utilizei nesse caso aqui, onde eu coloquei ela sobre todo o terço incisal. Mas sempre você utiliza dessa forma, Felipe? Pessoal, não. Às vezes nós utilizamos o translúcido apenas entre os mamelos. E qual a diferença de utilizar dentro dos mamelos ou utilizar sobre todo o terço incisal? Quando a gente coloca apenas entre os mamelos, a gente consegue mostrar que existe translucidez entre os mamelos. Quando a gente faz uma camada mais grossa, passando sobre todo o terço incisal, a gente consegue uma naturalidade um pouco mais bonita, porque a gente consegue fazer com que aquela borda incisal, além de translucidez, ela também tenha um valor um pouco mais baixo, mesmo na região de dentina, e ela tenha profundidade, ou seja, proporcionamos um efeito vítreo maior para essa borda incisal do dente. Como se fosse um vidro, né? Um vidro com a letra embaixo, um papel embaixo com a letra. Se esse vidro for fino, parece que essa letra está superficial no dente, está na superfície daquele papel. Agora, se o vidro for mais espesso, se o vidro for mais grosso, parece que está mais distante. E é exatamente esse efeito que a gente consegue quando a gente consegue colocar mais translúcido nessa borda incisal do dente. Se vocês perceberem nos dentes naturais, obviamente dentes mais claros são mais diferentes, porque dentes mais claros, ele tem um valor muito alto, né? O branco aumenta o valor do nosso dente. Mas, na grande maioria dos dentes com os Corivita A1, A2, A3, a gente tem uma borda incisal com um valor um pouco mais baixo. E por isso, eu gosto de utilizar o translúcido dessa forma. E assim a gente vai utilizando etapa por etapa, estratégias e dicas para que a gente consiga a naturalidade que a gente almeja nos nossos casos. Nesse caso, como a paciente queria um dente extremamente branco, a gente usou uma resina chamada BL1 da Estelite Omega e chegamos a esse resultado final. Mas Felipe, que resultado final lindo, cara! Eu sei, pessoal, não tá nada lindo nessa etapa. Eu costumo brincar que essa etapa é a etapa do mondrongo, né? A etapa que o dente realmente fica feio. E minha secretária, logo que ela chegou aqui, ela me assumiu há um tempo atrás, que a primeira vez que ela me viu fazer um dente desse, ela olhou nessa etapa e falou assim: meu Deus, coitado da paciente, vai sair com um dente de Mentex daqui. Mas calma, pessoal.
Essa etapa eu faço exatamente a minha técnica, uma camada excessiva, porque eu percebi ao longo dos meus anos, ao longo da minha experiência, que quando a gente fazia de forma incremental o esmalte final do dente, a gente incrementava bolhas nessa superfície. E quando a gente ia refinando a anatomia, aparecia aquela bolha desagradável na superfície que acabava prejudicando todo o resultado final, toda a estabilidade de cor e toda a estética do dente do nosso paciente. Por isso, hoje a minha técnica preconiza que a gente utilize uma camada única de resina para essa camada, porque assim a gente não incorpora bolhas na execução e a gente depois, através de uma anatomia regressiva, tendo o controle das espessuras que a gente estratificou, através obviamente da sua experiência, a gente vai atingir uma anatomia regressiva e chegar no resultado final que a gente almeja. Para isso, nós utilizamos alguns artifícios para conseguir essa anatomização. E a primeira coisa que eu gosto de utilizar são brocas de granulação F, tá? Brocas de granulação F. Eu sempre gosto de trabalhar com brocas de granulação F. A literatura mostra que também é interessante você trabalhar com brocas multilaminadas e é realmente uma excelente opção também. Mas eu trabalho há bastante tempo com brocas diamantadas de granulação F, já sou acostumado com isso e gosto bastante. Inclusive, eu tenho um kit da Besser Dental, assinado por mim, onde eu selecionei todas as brocas que eu utilizo para fazer as minhas facetas em resina composta. Então, se você quiser adquirir esse kit, é só entrar na besser.com ou no Instagram da Besser, que vai estar lá o kit de Felipe Bezerra, de facetas em resina anterior, e eu te garanto que se você quiser, e o meu protocolo são exatamente as brocas que você vai utilizar. Formatos específicos para que você siga a minha técnica de forma minuciosa. Após isso, a gente utiliza discos de granulações grossas primeiro. Por que granulação grossa? Porque como eu faço anatomia excessiva, eu preciso de disco de granulação grossa para que eu consiga fazer essa anatomia regressiva de forma mais rápida, tá? Então, disco 5/8. Esse disco chama FlexiDisc, é de uma empresa chamada Cosmident, granulação extra grossa. E com ele a gente vai conseguir fazer anatomia regressiva. A gente vai utilizar também disco Soflex, que pode ser da 3M, pode ser da Care. A Care também tem discos sensacionais. Eu comecei a usar os discos da Care ultimamente e eu tenho até adotado na minha rotina, porque são discos que ele tem uma pontinha de borracha, em vez de ser metal nessa parte de cima aqui, essa parte de cima é de borracha, acaba não arranhando o dente durante a execução dos nossos casos. E o diamante dela tem durado bastante, o que tem me surpreendido muito de forma positiva. Então usamos lâminas de bisturi também. Eu não sei se é porque eu sou cirurgião, que eu também sou cirurgião periodontal e implantodontista. Às vezes eu exponho muita resina composta no meu Instagram e ninguém às vezes sabe que eu também sou cirurgião periodontal e implantodontista. Meus casos eu conduzo desde a primeira etapa até a última etapa. Por isso, eu não sei se é porque eu tenho essa veia de cirurgião que eu gosto de utilizar muito as lâminas para fazer anatomia regressiva. E depois que eu descobri que lâminas podem nos ajudar a esculpir os nossos dentes e a refinar os acabamentos, principalmente os acabamentos intrasuculares desse dente, eu realmente tenho conseguido resultados muito melhores e uma saúde periodontal infinitamente superior, porque a gente consegue fazer acabamentos em áreas que brocas não alcançam. Então fica a dica aí em lâminas 12 ou 12D. Eu gosto da 12D porque a lâmina da 12D ela tem uma pontinha mais fina. A 12D ela tem um corte tanto na frente como um corte na parte de trás. O corte na parte de trás não é necessário. Eu só gosto mais dela porque tem a ponta mais fina do que a 12 normal. Então assim eu consigo fazer certos detalhes que com a 12 eu não consigo. Uma coisa muito interessante também que a gente tem que utilizar nas resinas compostas são lixas interproximais. E sem dúvida nenhuma, as melhores que existem no mercado, dentro do que eu já utilizei, dentro da minha experiência, dentro da minha opinião, são as lixas da Epitex. São lixas extremamente finas e isso facilita com que a gente acesse áreas do dente que às vezes a gente não consegue acessar quando essa lixa tem uma espessura muito grande. E uma coisa muito interessante da Epitex também é que ela não tira o ponto de contato. Só se você forçar demais mesmo e aí você vai estar cometendo um grande erro. Mas por ela ter um diamante de uma granulação tão fina e ela ser lixas finas, ela não abre o ponto de contato, que é um grande erro na execução das facetas em resina composta. Muita gente sempre me manda mensagem: Felipe, como é que você consegue fazer
ponto de contato em faceta em resina composta. E de verdade, eu não sei se eu já aprimorei minha técnica tanto, mas realmente é uma coisa que eu não tenho problema algum, porque eu faço sempre dentes unidos, utilizando técnica de puxar a matriz na execução do esmalte. E eu também utilizo as lixas apropriadas para que a gente não abra esse ponto de contato e a gente consiga dentes bonitos, mas dentes retentivos, em que os alimentos ficam retidos nos espaços interproximais quando a pessoa se alimenta. Parecendo quando a gente chupa manga, sabe que fica os dentes presos? Pois é, chupando manga é normal, mas comendo os alimentos tradicionais, isso daí seria um erro do ponto de contato. Uma coisa fundamental, pessoal, se você quer fazer uma anatomia bacana, não adianta pegar um dente como esse e começar a esculpir a olho nu. Nem os mais treinados como eu e outros colegas da odontologia não conseguem desenvolver uma anatomia correta se a gente não utilizar lapiscópia para fazer essas marcações. Os lápis são guias, onde vão guiar áreas que devemos desgastar e áreas que devemos manter etapa por etapa. Assim a gente vai tornar o nosso processo operatório de anatomização regressiva muito mais simples e previsível, seguindo exatamente protocolo. O protocolo serve exatamente para ajudar com que a gente tenha resultados mais constantes e não apenas acerte em um caso, erre em outro, acerte um caso, erre em outro. Tenha dúvida que os lápis são fundamentais para você conseguir uma anatomia adequada. E se você não usa, comece a utilizar que você vai ver como vai mudar o seu dia a dia no consultório com as resinas compostas, simplesmente por utilizar lapiscópias para fazer isso. Como é que a gente faz? Depois que a gente utiliza todos esses materiais, a gente sai desse quadro que eu dei o nome de mondrongo para um quadro como esse. E parece um toque de mágica, né? A gente sai de um quadro completamente feio e depois que a gente faz a anatomia primária e secundária, a gente já consegue enxergar dentes e não mais mitex como estava aparecendo na imagem anterior. Para isso, a gente vai começar agora a abordar conceitos de anatomia. E por mais que pareçam simples, eu sei que muita gente não sabe e quem sabe sempre é bom revisar com um olhar diferente de outro profissional. Porque por mais que você saiba muita coisa, às vezes você vai pegar um pequeno macete que vai te ajudar a atingir resultados melhores. E a primeira coisa que a gente tem que entender é a anatomia primária. E para isso a gente utiliza o lapiscópia vermelho para fazer exatamente a marcação das arestas de transição do nosso dente, onde a gente divide esse nosso dente em área plana, que é a área onde vai refletir a luz do nosso dente. Quando o paciente sorri, bate com a luz bate nessa área plana, reflete e mostra a vida daquele dente. E a área de fuga de luz, a área de sombra, que é uma área angulada justamente para a luz bater, em vez de bater e voltar e ser refletida, ela bate e devido à angulação, ela reflete para o lado oposto e se perde, dando um sombreamento e assim distanciando um dente do outro, não dando a característica de dentes colados, que é um grande erro também na execução de facetas em resina e também de facetas laminadas, quando o protético não entende desses conceitos e isso deixa o sorriso com aspecto de artificialidade. E a gente sempre busca o natural, pelo menos esse é a minha proposta, essa é a minha filosofia. Tem outros profissionais que gostam de dentes mais artificiais, até pela característica dos clientes dele, mas os meus clientes, eles me procuram querendo dentes naturais. Por mais que sejam brancos, dentes naturais. E com esses conceitos a gente vai conseguir proporcionar isso aos sorrisos de nossos pacientes. Uma coisa muito importante também são as ameias incisais. Eu vejo muitas falhas nos trabalhos que eu observo na internet, que esses dentes são unidos no seu terço incisal. E isso daqui, se você utilizar discos interproximais para fazer essa separação e criar as ameias incisais, você vai perceber como você vai conseguir fazer com que os dentes tenham um aspecto que são separados. Então, unindo a área de sombra de luz, a área plana e as ameias interproximais, você consegue proporcionar uma individualização dos dentes e personalizar esse sorriso sempre para que ele fique mais natural.
A gente segue alguns parâmetros para ter uma noção básica de como devemos fazer as ameias incisais, mas obviamente você tem que saber variar de acordo com os espaços que você tem, de acordo com as larguras dos dentes que você tem, dos comprimentos dos dentes que você tem. Mas como padrão, a gente deve ter entre os incisivos centrais um triângulo com os lados iguais, entre os incisivos centrais um triângulo menor, ou seja, abrimos menos essa meia incisal. Entre o incisivo central e o incisivo lateral, a gente já vai ter um triângulo um pouco girado de lado. Por quê? A face da borda incisal do incisivo central vai ser mais comprida que o incisivo lateral. Sendo assim, esse triângulo vai ter o lado voltado para o incisivo lateral um pouco maior e para o incisivo lateral um pouco menor, ou seja, é um triângulo girado e um pouco mais aberto do que o triângulo formado entre os incisivos centrais. Já entre o incisivo lateral e canino, vamos ter um triângulo mais aberto, já que o canino tem a mesial mais redonda, mais angulada, e assim a gente vai distanciar isso tanto da mesial da distal do incisivo lateral, como da mesial do nosso canino, fazendo um triângulo mais aberto, e assim a gente vai dar aquele aspecto de canino pontiagudo e personalizar esse sorriso dessa forma. Agora, não existe padrão. Você tem que entender esses conceitos que eu estou querendo te passar aqui para que dentro dos conceitos básicos você varie e assim você personalize cada caso de acordo com cada situação, tá bom? Isso é muito importante, não existe um único padrão. Após isso, nós vamos fazer as inclinações, os eixos de inclinação do nosso dente. E o nosso dente tem 3 inclinações, uma inclinação cervical, uma inclinação no terço médio e uma inclinação do terço incisal, que está bem retratada nesse canino daqui. Aqui você consegue perceber bem essas 3 inclinações. Será sempre assim? Não! Vai ter alguns dentes que vai ter o terço incisal e um terço médio em uma mesma inclinação e a última inclinação que vai dar uma diferenciação para esse dente. Outros vai ter o terço incisal e o médio dentro da mesma inclinação e o terço cervical vai dar a personalização desse dente. E outros vai ter 3 inclinações. Então isso não existe um padrão, você precisa só entender que você tem como trabalhar essas 3 inclinações de forma diferente, de acordo com o arco do paciente, de acordo com a característica que você proporcionar para esse paciente, se você quer deixar esse paciente com um sorriso mais imponente, se você quer deixar esse paciente com um sorriso mais delicado. Se você quer deixar com um sorriso mais delicado, você vai mostrar menos essas inclinações. Já que você quer deixar um dente mais imponente, um dente mais forte, um sorriso mais forte, você trabalhar marcando mais esses dentes, tanto nessa etapa como na parte da anatomização primária e secundária. Quanto mais marcação você faz no seu dente, mais forte fica, mais expressivo fica aquele dente, menos delicado fica. Então você tem que entender conceitos também de biomimetismo, né? Que a gente vê muito isso daí sendo empregado em um livro de um colega chamado Braulio Paulucci, onde ele fala sobre o visagismo. Então, se você gostaria de entender um pouco mais sobre esses conceitos, de como as formas expressam sentimentos e como você consegue utilizar isso dentro da odontologia, compre o livro de Braulio Paulucci sobre visagismo. É um livro muito bacana, muito rico, um livro pioneiro sobre esse assunto no nosso país e na odontologia mundial. Eu tenho certeza que vai acrescentar muito o seu conhecimento nesse tipo de análise. Depois da anatomia primária, a gente vai trabalhar a anatomia secundária. E é muito importante entender de anatomia secundária e como ela se divide. Por isso, a gente divide primeiro os sulcos de desenvolvimento, onde vão ter 2 tipos. Sulcos de desenvolvimento verticais, que vão se dividir na área da incisal do nosso dente e alguns invadir o terço médio do nosso dente. E geralmente são 2 principais. Obviamente, você pode fazer alguns entre eles, mas tem que ter muito cuidado para não exagerar, porque sempre que a gente exagera, a gente acaba deixando artificial e acaba prejudicando toda aquela anatomia, toda aquela estratificação que a gente fez. É melhor fazer menos do que fazer mais. Para fazer mais, você tem que ter muito mais experiência. Então pense que tem 2 sulcos principais. E você vai trabalhar, uma dica que eu dou para você, sempre de forma suave no início. Depois, com a sua experiência, você vai arrojando um pouco mais. Além do sulco de desenvolvimento vertical, a gente tem os sulcos de desenvolvimentos horizontais, que geralmente eles se concentram no terço cervical do nosso dente. Também temos que ter cuidado para não exagerar e deixar o dente artificial nessa etapa.
Mas com certeza, se você utilizar esses artifícios, você personaliza ainda mais o seu dente. Uma coisa muito importante e que muita gente gosta dos meus trabalhos são a texturização, tá? Juntando a texturização com a anatomia secundária, que são justamente o suco de desenvolvimento vertical e horizontal que eu acabei de apresentar para vocês. Mas a gente tem que ter muito cuidado com a texturização, porque na grande maioria dos casos, se você utilizar uma texturização, você vai acabar estragando o seu trabalho. Então eu digo para você, não comece a fazer texturização agora. A partir do momento que você tiver mais experiência, você vai saber filtrar os casos que pedem aquela texturização para dar naturalidade. Mas isso não é uma coisa, um conceito que a gente deve usar em todos os casos, porque senão a gente estraga mais uma vez a anatomia. Eu estou repetindo isso, pessoal, porque eu vejo que às vezes a gente aprende e quer sair aplicando todos os conceitos. Mas vá com calma. Primeiro foque na anatomia primária, faça bem feita. Depois foque na anatomia secundária, faça bem feita, domine ela. Depois que você estiver dominando bastante a anatomia primária e secundária, aí sim você começa a se atirar e começa a arrojar mais na parte da texturização. Que é muito triste, a gente às vezes faz o trabalho perfeito, chega na hora final, texturiza demais, estraga todo o trabalho. Você teria que recomeçar aquele caso muitas vezes para poder conseguir deixar aquele dente bonito de novo, tá bom? Então fica essa dica para vocês também. A texturização a gente vai fazer, pessoal, lógico que nada segue sempre o mesmo padrão, mas ela é como se fosse uma impressão digital. Então a gente usa broca de granulação FF, tá? Ou F, para fazer linhas horizontais, não contínuas, mas linhas como se fosse uma impressão digital. E assim a gente vai conseguir personalizar ainda mais os dentes que necessitam disso no seu momento adequado. Às vezes eu faço também alguns sucos verticais para parecer que é uma certa rachadura, para parecer que é uma impressão digital vertical. Mas isso aí, o tempo vai te dar esse tato. Após essa etapa, a gente vai partir para a parte de acabamento e polimento. E uma coisa que eu gosto de frisar muito é que às vezes a gente se preocupa apenas com polimento e não se preocupa com a fase de acabamento. Mas se a gente não fizer o acabamento adequado, a gente não vai conseguir o polimento da forma adequada. Existe uma grande diferença, por mais que pareça a mesma coisa, entre brilho e polimento. Brilho a gente consegue com qualquer pasta de polimento e até uma saliva, em qualquer superfície, até em superfícies ásperas. Mas o polimento e o brilho efetivo que realmente vai blindar o seu dente, vai proporcionar um resultado estético bonito e vai estabilizar a cor daquele dente a longo prazo, é uma coisa que depende de um pré-polimento antes, para que as partículas daquela resina estejam realmente polidas e aí sim você consiga, na etapa do polimento, simplesmente acender aquele brilho, mas as partículas já estão preparadas para isso. Então, para isso, a gente utiliza... Espero que o conteúdo apresentado até aqui esteja te ajudando de alguma forma. E na aula de sexta-feira concluiremos essa sequência com o meu protocolo de acabamento e polimento e assim discutiremos também a evolução do sorriso final obtida. Não perca por nada! Então, uma coisa muito importante no processo de reabilitação com facetas em resina, sem dúvida nenhuma, é o domínio anatômico. Seja ele em seu aspecto de formatos e texturas externas, como na sua anatomia primária e secundárias, bem como no domínio anatômico das estruturas teciduais que compõem o dente. Tudo isso parece muito complexo para a grande maioria das pessoas, mas exatamente como tudo na vida, quanto mais lemos, quanto mais estudamos, quanto mais praticamos, quanto mais observamos e nos cobramos, mais iremos evoluir e assim, a cada dia, nos tornaremos muito melhores naquilo. E é por isso que eu gostaria de dar uma dica que até pode parecer simples e para alguns até besta, mas para mim teve uma grande importância no meu crescimento como dentista e na minha evolução com resinas compostas. E essa dica é o seguinte: treine mais a sua capacidade de observação. Você não imagina o incrível poder que isso terá para você. Por mais que existam regras pré-definidas de como deve ser isso ou aquilo, não feche o seu cérebro para isso.
pois se permita você mesmo a observar e a chegar às suas próprias conclusões. Vai por mim. Comece a observar mais o seu Instagram, as fotografias dos trabalhos dos dentistas que você admira, ou melhor, comece a observar as fotografias de pessoas que fazem boas fotografias de dentes e principalmente de sorrisos naturais. É aí que está o segredo. Você só vai conseguir enxergar até onde seu conhecimento te permite. Eu te faço um desafio, faça o seguinte exercício hoje. Pegue uma fotografia de um dente que você achar bonito, um dente qualquer, e comece a anotar tudo que você consegue enxergar naquele dente. Anote exatamente tudo que você enxerga. Depois você vai pegar esse papel com essas anotações e guardar e anotar a data que você fez isso. Agora você vai fazer o seguinte, a partir de hoje você vai criar pasta no seu Instagram com uma anatomia, cor, borda incisal, sorriso bonito e vai começar a salvar diariamente as fotografias de dente que você achar bonito nessa pasta e pelo menos uma vez por dia você vai parar um pouco e ficar observando aquelas fotos e pensando nos detalhes que você consegue enxergar nessas fotografias. Faça isso diariamente ou então com uma certa frequência e se fosse a cada vez mais enxergar mais micro detalhes naquelas fotos, daquela coleção de fotografias salva que cada dia será maior. Pessoal, depois de um tempo você irá pegar aquela sua primeira fotografia que analisou e irá repetir o mesmo exercício e você irá se surpreender como e quanto você terá evoluído com esse simples exercício. Acredite, nós só conseguimos reproduzir exatamente aquilo que enxergamos. Sendo assim, antes de sermos um bom executor, precisamos ser, em primeiro lugar, um excelente observador. Eu falo para vocês com muito carinho de verdade, pois esse exercício me ajudou muito na minha evolução na odontologia e principalmente com as resinas compostas. Nós dentistas estamos acostumados a encaminhar nossas moldagens a nossos protéticos e deixar a critério dele toda a estética dos nossos clientes. É ou não é? Pois é, se você pretende ser um dentista que encante seus pacientes e consiga reproduzir com segurança e naturalidade o trabalho de cada cliente de forma sempre o mais personalizada possível, faça esse exercício. Eu não tenho dúvida que um dia você irá me agradecer por isso e ver como esse simples hábito ajudou muito você a atingir resultados cada dia melhores. Pois é, pessoal. Eu decidi criar esse projeto de ensino e ao longo dessa semana eu estou tentando te passar um pouco da minha filosofia e do que eu acredito, mas eu tenho plena noção de que isso será apenas o início de tudo. Realmente eu estou preparando algo muito especial para você e assim como eu, se você for um apaixonado por transformar sorriso com resina composta, você vai se encantar. Então, eu vou te falar uma coisa de verdade. Fica ligado no seu e-mail, no seu WhatsApp, dá uma passada no meu Instagram por esses dias e não deixe de assistir ao vídeo que eu vou liberar na sexta-feira, pois nele eu vou te apresentar algo realmente muito especial. Que se você achar que tem a ver com você, coisa que eu não tenho a menor dúvida disso, eu te asseguro que isso vai mudar de vez o rumo da sua vida da odontologia estética, assim como aconteceu comigo há uns anos atrás. Anota aí o que eu tô te falando, tá bom? Pessoal, é isso. Como no vídeo anterior, eu vou pedir uma coisa para vocês. Vocês não imaginam a trabalheira que deu para eu idealizar esse projeto e para que ele pudesse ser executado com o mesmo capricho que eu faço com as minhas resinas compostas. Por isso, eu gostaria de pedir de coração um pequeno favor para você. Gostaria muito de contar com a sua ajuda. Eu gostaria muito que você pensasse aí se tem um amigo, uma amiga ou alguém que você acha ou que se lembre que também gostaria que assistisse esse conteúdo que está sendo disponibilizado ao longo dessa semana e participasse com a gente desse projeto. Eu ficaria muito agradecido se você compartilhasse o link desse projeto que está logo aqui embaixo com essas pessoas, porque eu realmente estou fazendo isso com todo o carinho do mundo e gostaria muito que chegasse a maior quantidade de pessoas possíveis. E aí, eu posso contar com essa pequena colaboração sua? E para finalizar, um último recado. Não se esquece do nosso último e principal vídeo dessa semana, hein? Na sexta-feira, anota aí no seu celular um despertador, porque de verdade, se prepare que eu vou apresentar algo realmente muito especial.